Olá, olá, família Hardcover, aqui é André Bianco falando com você diretamente de Osasco, o seu escritor preferido aqui da Zona Oeste de São Paulo, trazendo para vocês mais uma dica da semana. E aposto que você já se pegou pensando assim, que quando você está escrevendo a sua história, parece que ela está indo para lugares aleatórios que de repente você não tem certeza se é por ali que o seu personagem devia ir, se é sobre isso que seus personagens deviam estar falando. Isso acaba te dando tanta aflição que você acaba travando, parando na sua história. Você tem uma sensação assim de que está faltando alguma coisa, uma liga, está faltando uma junção, uma união, algo que faça a sua história, o seu livro, o seu conto, o seu roteiro de quadrinho, o seu roteiro de audiovisual, ter uma linha, ter uma membrana que envolva tudo isso e envolva principalmente o leitor. Se esse é o seu caso, se você tem dificuldade em enxergar os próximos passos da sua história com segurança, bota um sorriso na sua cara agora, porque é disso que nós vamos falar aqui na Dica da Semana de hoje. O assunto é unidade temática e vamos falar sobre essa técnica que dá muito poder para a sua história, que faz com que os seus leitores, sem perceber o que você está fazendo, essa é uma técnica que eu costumo falar, né, que o storytelling tem muitos caminhos, tem os fiordes do storytelling, por onde a sua canoa de contador de histórias vai navegando e você tem o prazer de entregar para o seu leitor um livro, mesmo que seja de gênero. Olha só, a literatura de gênero, que é ficção, científica, terror, policial, fantasia, tantos outros subgêneros aí que se conectam, que receberam essa etiqueta de literatura de gênero e também de literatura comercial, foi por muito tempo relegada a um segundo lugar como se não tivesse valor. Por quê? Porque depois que teve a queda da Bastilha, quando se denunciou o clássico e se olhou para a possibilidade do homem poder discutir assuntos que eram do dia a dia, assuntos que valiam para a sociedade, mas a sociedade trabalhadora, sempre a obra precisava discutir alguma coisa. A obra precisava então ter como pano de fundo alguma denúncia social. E o Brasil cresceu já respirando essa adolescência do drama, e é por isso que nós temos escritores maravilhosos, inclusive, que fazem isso muito bem, mas a gente que gosta de escrever terror, fantasia, ficção científica, que gosta de brisar e se divertir em escrever, e mais do que isso, fazer divertir o nosso leitor, criar um oásis para ele escapar dessa vida árida que às vezes a realidade é tão pesada que a gente gosta de inventar coisas que vão para os caminhos mais absurdos, mas a gente cria aí um sistema de verossimilhança para que o seu leitor fique dentro da sua história. E a unidade temática, escolher um tema, o que a Udine, a autora da nossa comunidade da Vivendo de Inventar, Hardcover, mandou no meu WhatsApp perguntando André, como eu escolho uma boa unidade temática? E o que isso quer dizer, escolher uma unidade temática? É colocar na sua história um tema que será discutido, um tema que vai servir para englobar a sua história. Vou dar um exemplo para vocês. As Crônicas de Gelo e Fogo, que é a obra do George Martin, né, que deu aí o nosso Game of Thrones, tem uma unidade temática muito marcada, muito visível. Está passando um aviãozinho aqui agora, olha só. Mas então, a unidade temática de Game of Thrones é
sempre haverá uma disputa pelo trono, Game of Thrones. Então, em todos os plots, e essa é uma história multiplot, mas multiplot mesmo, que são tantos personagens, e o que estabelece um plot é a agenda de cada um, o que cada um quer, o que cada um é a transformação porque cada protagonista, cada personagem vai passar, mas todos eles estarão conectados com a Guerra dos Tronos, o Game of Thrones. Todos os personagens, de alguma forma, estarão colaborando para esse grande tema, que é quem vai ficar com o grande trono, quem vai ser o grande comandante, o grande rei daquela terra. Então a gente tem esses plots, essa divisão, essa briga de poder sempre entre a Daenerys, a família dos Stark, também o Jon Snow com a Sansa chegando ao poder sem querer, depois da sua família ser dizimada. Mas olha só, todos os plots, todas as histórias e diálogos estão conectados a esse tema. E como você escolhe um tema? O tema é muito ligado à premissa, e a premissa é uma coisa que salva o seu livro. Olha só, a gente que é taxado de literatura vazia, literatura de entretenimento, literatura barata, não precisa ser assim. Basta você reservar um tempinho, investir. Eu sempre falo que investir tempo em desenvolver personagem é onde você dá o maior patrimônio, o maior tesouro para a sua história. Mas investir tempo para pensar numa unidade temática que vai rodar por baixo do que o seu personagem é, o que o seu personagem quer, seja a meta qual for, Alice conhece Mariana e querem construir uma família juntas e tem a meta de adotar uma criança. E pelo fato de serem de ser um casal homossexual, vamos ter na nossa sociedade hoje brasileira, na nossa realidade, muitas dificuldades para que elas consigam chegar lá e ter a adoção da criança em si. Aí qual seria uma boa unidade temática? A gente tem uma história simples de duas mulheres que querem ter uma família. Perfeito, ok. Isso não é unidade temática, isso é o objetivo, a meta dessas personagens. Agora, se você coloca uma premissa, algo que te causa desconforto, que você não acredita que a gente solucione como sociedade, aí você cria um discurso dentro da sua história que fica ali, flutuando em cada capítulo. Aí quando você fatia os personagens da sua história, todos eles vão se conectar com algo assim. Por exemplo, se o seu par protagonista quer adotar uma criança e a história central é que o Estado dificulta que eles tenham uma criança, outra história que a gente conta, vamos colocar assim, que elas acabaram de contratar um telhadista para a casa delas, porque está tendo tem uma goteira que não para e que toda vez que chove, não sei o quê. Esse telhadista está vivendo uma história de que ele se uniu a uma mulher, uma companheira há pouco tempo, conhecia ela há 3 anos, ela tinha 2 filhos já, e quando ele se casou, vieram esses 2 enteados para dentro de casa. E numa fatalidade, essa parceira veio a morrer, veio a falecer. Agora ele tem 2 crianças que não são seus filhos, e com o menino, o garoto mais velho, por exemplo, havia muitos problemas, ele não se conectava. Mas agora eles estão órfãos e dependem daquele homem. E aquele homem quer sim ser pai daquelas crianças, porque ele amava aquela mulher. E o pai biológico delas está se cagando para essas crianças. Então vê como a gente ficou dentro do mesmo assunto. Formar uma nova família. Então, é quase a unidade temática, mas a gente vai para o tema, você aprofunda com valor maior. Por que não podemos formar a nossa família como queremos? Por que o Estado não deixa que as crianças que estão estão abandonadas em instituições, por que não se desburocratiza um pouco esse processo? Eu sei que o Estado tem que zelar
para que as crianças vão para lares sadios. Isso nada tem a ver com a questão de gênero que eu coloquei aqui. Os lares sadios têm uma outra conotação de uma qualidade psicológica, uma montagem de família estruturada que possa receber a criança dentro do lar e outros cuidados que sim, o Estado tem que ter. Mas aí você coloca também que justamente a assistente social que está cuidando desse caso dessas duas e que está dando muito, criando muito problema, pode ser até a antagonista delas no caso, é uma senhora de 40 anos que agora está bem sucedida em sua carreira, recebeu promoções dentro do Estado, está lá com uma aposentadoria garantida gorda, para mamar nas tetas da Previdência Social brasileira, que é um problema que a gente tem que resolver, é unidade temática de outra coisa. Mas, olha só, essa mulher, agora ela decidiu engravidar. Agora que ela conseguiu avançar profissionalmente, ela decidiu, agora eu vou engravidar. À beira dos 40 anos, ou com 40 e poucos, uau! E ela tem dificuldades. Ela já perdeu 3 filhos em sequência. E ela nega filhos para outros casais que estão chegando. Ela burocratiza, ela dificulta. Isso torna ela uma inimiga até estereotipada. Mas não, ela é a guardiã de crianças que precisam ir para algum lar. E ela própria não consegue ter seu filho. E ela própria não pensa em adotar uma criança. Então você embalou toda essa história dentro de uma unidade temática. O Dini, espero que você tenha adorado essa dica, que isso tenha clarificado a sua mente. Pense, pense, pense. A unidade temática, você escolhe a lição central. É algo que você aí tem um certo desconforto quando olha para a comunidade, ou algo que você adora e que você quer colocar no seu livro. É tipo, poxa, amo... Deixa eu ver algo que amo. Amo literatura. Amo contar. Amo inventar histórias. Então todos os seus personagens vão passar por uma coisa de um é mitômano, inventa histórias para fugir de responsabilidades. Outro está tendo problema com um livro que ele está bloqueado. Outro personagem herdou uma biblioteca do seu avô, mas não tem espaço no apartamento para colocar tudo. O que ele vai fazer? Resolve abrir ali uma biblioteca comunitária e tal. E por aí vamos. A gente aninha toda a história numa membrana, que é a unidade temática, que é a premissa. Então não importa para onde você vá, para que capítulo você siga, o que o seu personagem faça, desde que ele olhe para a unidade temática e para o seu caráter. Essa é a dica da semana de hoje. Espero que vocês, todos da família Hardcover, da família Vivendo de Inventar, tenham curtido muito e que ilumine e dê aí uma vontade louca de você mandar pau na sua história e terminar o seu conto, terminar o seu livro. Escreva contos de 20 páginas a 40 páginas. Estão monetizando muito bem na Amazon KDP. Manda ver, vai lá, destrói e começa a formar a sua rede de leitores e a sua renda de direitos autorais. Até mais e até o próximo encontro. Sincando Som é a dica de fevereiro da Udine sobre unidade temática.